Paz do Senhor, queridos irmãos, amigos, uma vez mais estamos aqui para o nosso 21º dia da leitura bíblica em 100 dias. Hoje, deste jardim exuberante que você está vendo aqui atrás de mim, nós vamos então continuar, dar sequência à leitura da Palavra de Deus a partir do livro de Juízes. Nós vamos ler hoje, concluir o livro de Juízes e também iniciar e concluir o livro de Ruth. Vamos juntos, mas antes, quero convidar você a se inscrever aqui no canal, também a dar aquela curtida, compartilhar e convidar mais e mais pessoas para lerem a palavra de Deus diariamente, porque afinal é a lâmpada para os nossos pés e a luz para os nossos caminhos. Amém? Querido Deus, obrigado pela oportunidade que o Senhor tem dado a nós de juntos estarmos aqui para aprendermos mais e mais da tua santa e poderosa palavra. Fica conosco, fala conosco em nome de Jesus. Amém. Juízes capítulo 16. E foi-se Sansão a Gaza e viu ali uma mulher prostituta e entrou a ela. E foi dito aos gazitas: Sansão entrou aqui. Foram, pois, em roda a toda noite e lhe puseram espias à porta da cidade. Porém, toda a noite estiveram sossegados, dizendo: até a luz da manhã esperaremos, então o mataremos. Porém, Sansão deitou-se até a meia-noite, e à meia-noite se levantou e travou as portas da entrada da cidade em ambas as ombreiras, e juntamente com as trancas as tomou, e pondo-as sobre os ombros, e levou-as para cima, até ao cume do monte, que está defronte de Hebrom. E depois disso aconteceu que se afeiçoou a uma mulher do vale de Soreque, cujo nome era Dalila. Então os príncipes dos filisteus subiram a ela e lhes disseram: persuade-o e vede em que consiste a sua grande força e com que poderíamos assenhorar-nos dele, para amarrá-lo, para assim afligirmos, e te daremos cada um 1.100 moedas de prata. E disse, pois, Dalila a Sansão: declara-me, peço-te, que em que consiste a tua grande força e com que poderia ser amarrado para te poderem afligir? Disse-lhe Sansão: se me amarrassem com sete vergas de vimes frescos, que ainda não estivessem secos, então me enfraqueceria e seria como qualquer outro homem. Então os príncipes dos filisteus lhe trouxeram 7 vergas de vimes frescos, que ainda não estavam secos, e amarrou-o com elas. E os espias estavam assentados com ela numa câmara. Então ela lhe disse: os filisteus vêm sobre ti. Sansão então quebrou as vergas de vimes, como se quebrasse o fio de estopa no cheiro do fogo. Assim não se souberam em que consistia a sua força. Então disse Dalila a Sansão: eis que zombaste de mim e me disseste mentira. Ora, declara-me agora com que poderia ser amarrado. E ele lhe disse: se me amarrassem fortemente com cordas novas, com que, se não houvesse feito obra nenhuma, então me enfraqueceria e seria como qualquer outro homem. Então Dalila tomou cordas novas e o amarrou com elas. E disse-lhe: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E os espias estavam assentados numa câmara. Então as quebrou de seus braços como o fio. E disse Dalila a Sansão: até agora zombaste de mim e me disseste mentira. Declara-me, pois, agora com que poderia ser amarrado. E ele lhe disse:
se teceres 7 tranças dos cabelos da minha cabeça com os liços da teia, e ela os fixou com uma estaca, e disse-lhes: Os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Então despertou do sono e arrancou as estacas das trancas tecidas juntamente com os liços da teia. Então ela lhe disse: Como dirás, tenho-te amor, não estando comigo o teu coração? Já 3 vezes zombaste de mim, e ainda me não declaraste que me consiste a tua força. E sucedeu que, importunando ela todos os dias com suas palavras, e molestando-os, a sua alma se angustiou até a morte, e descobriu-lhe todo o seu coração, e disse-lhe: Nunca subiu navalha à minha cabeça, porque sou nazireu de Deus. Desde o ventre da minha mãe, se viesse ser rapado, ir-se-ia de mim a minha força, e me enfraqueceria, e seria como todos os mais homens. Vendo, pois, Dalila que já lhe descobria todo o seu coração, enviou e chamou os príncipes dos filisteus, dizendo: Subi esta vez, porque agora me descobriu ele todo o seu coração. E os príncipes dos filisteus subiram a ele e trouxeram dinheiro à sua mão. Então ela o fez dormir e sobre os seus joelhos, e chamou a um homem e rapou-lhe as 7 tranças do cabelo e a sua cabeça, e começou a afligi-lo, e retirou-se dele a sua força. E disse ela: Os filisteus vêm sobre ti. E despertou do sono e disse: Sairei ainda esta vez como dantes e me livrarei. Porque ele não sabia que já o Senhor se tinha retirado dele. Então os filisteus pegaram nele, eles arrancaram os olhos e fizeram-no descer a Gaza, e amarraram-no com 2 cadeias de bronze, e andava ele moendo no cárcere, e o cabelo da sua cabeça lhe começou a crescer, como quando foi rapado. Então os príncipes dos filisteus se ajuntaram para oferecerem um grande sacrifício ao seu deus Dagom, para se alegrarem, e diziam: Nosso Deus nos entregou nas mãos a Sansão, nosso inimigo. Semelhantemente, vendo o povo, louvavam ao seu Deus, porque diziam: Nosso Deus nos entregou nas mãos do nosso inimigo, e o que destruía a nossa terra, e o que multiplicava os nossos mortos. E sucedeu que, alegrando-se eles o coração, disseram: Chamai a Sansão para que brinque diante de nós. E chamaram a Sansão do cárcere, e brincou diante deles, e fizeram-no estar em pé entre as colunas. Então disse Sansão ao moço que tinha pela mão: Guia-me para que apalpe as colunas em que sustenta a casa, para que me encoste a elas. Ora, estava a casa cheia de homens e mulheres, e também ali estavam todos os príncipes dos filisteus, de modo dos filisteus, e sobre o telhado havia alguns 3.000 homens e mulheres que estavam vendo brincar Sansão. Então Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor Jeová, peço-te que te lembres de mim, e esforça-me agora, só esta vez, ó Deus, para que de uma vez me vingue dos filisteus pelos meus 2 olhos. Abraçou-se, pois, Sansão com as 2 colunas do meio, em que se sustinha a casa, e arrimou-se sobre elas com a sua mão direita numa, e com a mão esquerda noutra. E disse Sansão: Morra eu com os filisteus. E inclinou-se com força, e a casa caiu sobre os príncipes e sobre todo o povo que nela havia, e foram mais mortos que matou na sua morte do que os que mataram na sua vida. Então
seus irmãos desceram a toda a casa de seu pai e tomaram-no e subiram com ele e sepultaram-no entre Zorá e Estaol, no sepulcro de Manoá, seu pai, e julgou ele a Israel 20 anos. Juízes, capítulo 17. E havia um homem da montanha de Efraim, cujo nome era Mica, o qual disse à sua mãe: As 1.100 moedas de prata que te foram tiradas, por cuja causa deitavas maldições, e também as disseste em meus ouvidos: Eis que esse dinheiro eu o tomei. Então disse a sua mãe: Bendito seja meu filho do Senhor. Assim restituiu as 1.100 moedas de prata à sua mãe. Porém, sua mãe disse: Inteiramente tenho dedicado este dinheiro da minha mão ao Senhor, para meu filho, para fazer uma imagem de escultura e de fundição, de sorte que agora tu tornarei a dar. Porém, ele restituiu aquele dinheiro à sua mãe, e a sua mãe tomou 200 moedas de prata e as deu aos ourives, o qual fez delas uma imagem de escultura e de fundição, e esteve em casa de Mica. E tinha este homem, Mica, uma casa de deuses, e fez um éfode e terafins, e consagrou um de seus filhos para que ele fosse por sacerdote. Naqueles dias não havia rei em Israel. Cada qual fazia o que parecia direito aos seus olhos. E havia um jovem de Belém de Judá, da tribo de Judá, que era levita e peregrinava ali. E este homem partiu da cidade de Belém de Judá para peregrinar onde quer que achasse comodidade. Chegando ele, pois, à montanha de Efraim, até a casa de Mica, seguindo o seu caminho, disse-lhe Mica: De onde vens? E ele lhe disse: Sou levita de Belém de Judá e vou peregrinar aonde quer que achar comodidade. Então lhe disse Mica: Fica comigo e sê-me por pai e sacerdote, e cada ano te darei 10 moedas de prata e vestuário e o teu sustento. E o levita entrou e consentiu o levita em ficar com ele, com aquele homem. E este jovem lhe foi como um de seus filhos, e consagrou Mica ao levita, e aquele jovem lhe foi por sacerdote, e esteve em casa de Mica. Então disse Mica: Agora sei que o Senhor me fará bem, porquanto tenho um levita por sacerdote. Josué, Juízes, capítulo 18. Naqueles dias não havia rei em Israel, e nos mesmos dias da tribo dos Danitas buscava para si herança para habitar, porquanto até aquele dia entre as tribos de Israel lhe não havia caído em herança bastante sorte. E havia os filhos de Dan e da sua tribo 5 homens dos seus confins, homens valorosos, de Zorá e de Estaol, a espiar e rastejar a terra. Eles disseram: Ide, rastejai a terra, e fizeram a montanha, e vieram à montanha de Efraim até a casa de Mica, e passaram ali a noite. E quando eles estavam junto à casa de Mica, conheceram a voz do jovem, do levita, e chegaram-se para lá e lhes disseram: Quem te trouxe aqui? Que me fazes aqui? E que é que te tens aqui? E ele lhe disse: Assim e assim me tem feito Mica, pois me tens assalariado, e eu sirvo de sacerdote. Então lhe disseram: Ora, pergunta a Deus para que possamos saber se porventura o caminho que levamos. E disse-lhe o sacerdote: Ide em paz, o caminho que levardes está perante o Senhor.
Então foram-se aqueles 5 homens e vieram a Laís e viram que o povo que havia no meio dela estava seguro, conforme o costume dos sidônios, quieto, confiado, nem havia possessor algum do reino que por coisa alguma envergonhassem alguém naquela terra. Também estavam longe dos sidônios e não tinha que fazer com ninguém. Então voltaram os seus irmãos a Zorá e a Estaol, e seus irmãos lhes disseram: Que dizeis vós? E eles disseram: Levantai-vos e subamos a a eles, porque examinamos a terra, e eis que é muitíssimo boa, pois estareis tranquilo, não sejais preguiçosos em irdes para entrar e possuir essa terra. Quando lá chegardes, vereis um povo confiado, e a terra é larga de extensão, porque Deus vô-la entregou na mão, lugar em que não há falta de coisa alguma que há na terra. Então partiram dali, da tribo dos Danitas, de Zorá, de Estaol, 600 homens armados de armas de guerra, e subiram e acamparam-se em Kiriat-Jearim, em Judá, pelo que chamaram este lugar Maanedã. Até o dia de hoje, eis que está por detrás de Kiriat-Jearim, e dali passaram a montanha de Efraim e vieram até a casa de Mica. Então responderam os 5 homens que foram espiar a terra de Laís e disseram aos seus irmãos: Sabeis vós também que naquela casa há um éfode e terafins e uma imagem de escultura e uma fundição. Vede, pois, agora que haveis de fazer. Então foram para lá e vieram à casa e viram a casa do jovem, o levita, em casa de Mica, e o saudaram. E os 600 homens que eram dos filhos de Dan, armados de suas armas de guerra, ficaram à entrada da porta. Porém, subindo os 5 homens que foram espiar a terra, entraram nela e tomaram a imagem de escultura e o éfode, os terafins e a imagem de fundição, ficando o sacerdote em pé à entrada da porta, com os 600 homens que estavam armados com as armas de guerra. Entrando ele, pois, à casa de Mica, e tomando a imagem de escultura, e o éfode, e os terafins, e a imagem de fundição, disse-lhes o sacerdote: Que estáis fazendo? E eles lhe disseram: Cala-te, e põe a mão na boca, e vem conosco, e sê-nos por pai e sacerdote. É-te melhor que seja sacerdote da casa de um só homem, do que ser sacerdote de uma tribo e de uma geração de Israel. Então alegrou-se o coração do sacerdote e tomou o éfode, os terafins e a imagem de escultura e entrou no meio do povo. Assim viraram e partiram os meninos e o gado e bagagem e puseram diante de si. E estando já longe da casa de Mica, os homens que estavam nas casas, junto à casa de Mica, se reuniram e alcançaram os filhos de Dan, e clamaram após os filhos de Dan, os quais viram o seu rosto e disseram a Mica: Que tens que assim convocaste esse povo? Então ele disse: Os meus deuses que eu fiz me tomasse juntamente com o sacerdote, e vos foste. Que mais me fica agora? Como, pois, me dizeis que é que tens? Porém, os filhos de Dan lhes disseram: Não vos faça ouvir a tua voz, para que, porventura, homens de ânimo amargoso não se lance sobre vós, e tu percas a tua vida e a vida dos da tua casa. Assim seguiram o seu caminho os filhos de Dan, e Mica, vendo que era mais forte do que ele, voltou e tornou-se à sua casa. Eles, pois, tomaram o que Mica tinha e o sacerdote que tivera, e vieram a Laís e a um povo quieto e confiado, e os feriram a fio da espada, e queimaram a cidade a fogo, e ninguém houve que os livrasse, porquanto estavam longe de Sidom, e não tinha que fazer com ninguém, e a cidade estava no vale
que está junto a Bet-reob. Depois reedificaram a cidade e habitaram nela, e chamaram o nome da cidade Dan, conforme o nome de Dan, seu pai, que nascera a Israel, sendo, porém, dantes o nome desta cidade Laís. E os filhos de Dan levantaram para si aquela imagem de escultura, e Jonatas, filho de Gerson, filho de Manassés, ele e seus filhos foram sacerdotes da tribo dos Danitas, até o dia do cativeiro da terra. Assim, pois, a imagem de escultura que fizera Mica, estabeleceram para si todos os dias que a casa de Deus esteve em Siló. Juízes capítulo 19. E aconteceu também naqueles dias em que não havia rei em Israel, que houve um homem levita que, peregrinando aos lados da montanha de Efraim, tomou para si uma mulher concubina de Belém de Judá. Porém, sua concubina adulterou contra ele e foi dele para a casa de seu pai, a Belém de Judá, e esteve ali alguns dias, a saber, 4 meses. E seu marido se levantou e partiu após ela para falar-lhe conforme o seu coração e para tornar a trazê-la. E o moço e um par de jumentos iam com ele. E ela o levou à casa de seu pai. E vendo o pai da moça, alegrou-se ao encontrar-se com ele. E o seu sogro, pai da moça, deteve e ficou com eles 3 dias. E comeram, e beberam, e passaram a noite ali. E sucedeu que ao 4º dia, pela manhã, madrugaram, e ele levantou-se para partir. Então o pai da moça disse a seu genro: Conforta o teu coração com um bocado de pão, e depois partireis. Assentaram-se, pois, comeram ambos juntos e beberam, e disse o pai da moça ao homem: Peço-te que ainda esta noite queiras passá-la aqui, e alegre o teu coração. Porém, o homem levantou-se para partir, mas seu sogro constrangeu a tornar a passar a noite ali. E madrugando o 5º dia pela manhã, para partir, disse o pai da moça: Ora, conforte teu coração. E detiveram-se até declinar o dia, e ambos juntos comeram. Então o homem levantou-se para partir, e ele, e a sua concubina e o seu moço, e disse-lhe seu sogro, pai da moça: Eis que o dia já baixa, e já a tarde vem entrando. Peço-te que aqui passes a noite, eis que já vai acabando, passou aqui a noite, e que o teu coração se alegre. E amanhã de madrugada levantai-vos e caminhar, e vai para a tua tenda. Porém, o homem não quis ali passar a noite, mas levantou-se e partiu, e veio até de, de fronte de Jebus, que é Jerusalém, e com ele o par de jumentos albardados, como também a sua concubina. Estando, pois, já perto de Jebus, tendo-se já declinado muito o dia, disse o moço ao seu senhor: Caminhai agora e retiremo-nos a esta cidade dos Jebus e passaremos a noite ali. Porém, disse-lhe o seu senhor: Não nos retiraremos a nenhuma cidade estranha, que não seja dos filhos de Israel, mas passaremos até Gibeá. Disse mais seu moço: Caminha e cheguemos a uma daqueles lugares e passemos a noite em Gibeá ou em Ramá. Passaram, pois, adiante e caminharam, e o sol se lhes pôs junto a Gibeá até a cidade de Benjamim, e retiraram-se para ela, para entrarem e passar a noite em Gibeá. E entrando ele, assentou-se na praça da cidade, porque não houve quem recolhesse em casa para ali passar a noite. E eis que um homem velho vinha à tarde do seu trabalho do campo, e era este homem da montanha de Efraim, mas peregrinava em Gibeá. Era, pois, os homens deste lugar, filhos de Benjamim. Levantando ele, pois, os olhos, viu a estes passageiros
na praça da cidade, e disse ao velho: Para onde vais e de onde vens? E ele lhe disse: Passemos a noite em Judá, até os lados da montanha de Efraim, de onde sou, porquanto fui a Belém de Judá. Porém agora vou à casa do Senhor, e ninguém há que me recolha em casa, ainda que há palha e pasto para nossos jumentos, e também pão e vinho para mim, para a tua serva e para o moço que vem com os teus servos, de coisa nenhuma há falta. Então disse o velho: Paz seja contigo, tudo quanto te faltar, fique ao meu cargo. Tão somente não passes a noite na praça. E trouxe-o à sua casa, deu pasto aos jumentos e levando-os aos pés, comeram e beberam. Então eles, alegrando seu coração, eis que os homens daquela cidade, homens que eram filhos de Belial, cercaram a casa, batendo à porta, e falaram ao velho, senhor da casa, dizendo: Tira para fora o homem que entrou em tua casa, para que o conheçamos. E o homem, senhor da casa, saiu a eles e disse-lhes: Não, irmãos meus, ora, não façais semelhante mal, já que este homem entrou em minha casa, não façais tal loucura. Eis que minha filha, virgem, e a concubina dele tirarei para fora. Humilhai-as a elas, e fazei delas o que parecer aos vossos olhos. Porém, a este homem não façais loucura semelhante. Porém, aqueles homens não o quiseram ouvir. Então aquele homem pegou a sua concubina e lhe atirou para fora. E eles a conheceram e abusaram dela toda a noite, até pela manhã. E subindo a alva, a deixaram. E ao romper da manhã, veio a mulher e caiu à porta da casa daquele homem, onde estava o seu senhor, e ficou ali até que se fez claro. E levantando-se o seu senhor pela manhã, e abrindo a porta da casa, saiu a seguir o seu caminho. Eis que a mulher e a sua concubina jazia à porta da casa, com as mãos sobre o limiar. E ele lhe disse: Levanta-te e vamo-nos. Porém, não respondeu. Então pô-la sobre o jumento, e levantou-se o homem e foi para o seu lugar. Chegando, pois, à sua casa, tomou um cutelo e pegou na sua concubina e a despedaçou com os seus ossos em 12 partes, e enviou-os por todos os termos de Israel. E sucedeu que cada um que tal via dizia: Nunca tal se fez, nem se viu deste dia em que os filhos de Israel subiram da terra do Egito até o dia de hoje. Ponderia isto Ponderai isto no coração, considerai e falai. Juízes capítulo 20. Então todos os filhos de Israel saíram, e a congregação se juntou como se fora um só homem, desde Dan até Berseba, como também a terra de Gileade, ao Senhor em Mispa. E dos cantos de todo o povo se apresentaram em todas as tribos de Israel, da congregação do povo de Deus, 400.000 homens de pé, que arrancavam a espada. Ouviram, pois, os filhos de Benjamim que os filhos de Israel haviam subido a Mispa. Disseram os filhos de Israel: Falai como sucedeu esta maldade. Então respondeu o homem levita, marido da mulher que fora morta, e disse: Cheguei com a minha concubina Gibeá, cidade de Benjamim, para passar a noite, e os cidadãos de Gibeá a levantaram contra mim e cercaram a casa. Se levantaram contra mim e cercaram a casa de noite, e intentaram matar-me, e violaram minha concubina, de maneira que morreu. Então peguei na minha concubina e fi-la em pedaços, e enviei por toda a terra da herança de Israel,
porquanto fizeram tal malefício e loucura em Israel. Eis que todos sois filhos de Israel. Dai aqui a vossa palavra e conselho. Então todo o povo se levantou como um só homem, dizendo: nenhum de nós irá à sua tenda, nenhum de nós se retirará à sua casa. Porém, isto é o que faremos a Gibeá: procederemos contra ela por sorte, e tomaremos 10 homens de 100 de todas as tribos de Israel, e 100 de 1000, e 1000 de 10.000, para que tomaremos mantimentos para o povo, para que, vindo eles a Gibeá de Benjamim, lhes façam conforme toda a loucura que tem feito em Israel. Assim juntaram-se contra esta cidade todos os homens de Israel, aliados como um só homem. E as tribos de Israel enviaram homens por cada tribo de Benjamim, dizendo: que maldade é esta que se fez entre nós? Dai-nos, pois, agora aqueles homens, filhos de Belial, que estão em Gibeá, para que os matemos e tiremos de Israel o mal. Porém, os filhos de Benjamim não Porém, os filhos de Benjamim não quiseram ouvir a voz dos irmãos, os filhos de Israel. Antes, os filhos de Benjamim se ajuntaram das cidades de Beá para saírem a pelejar contra os filhos de Israel. E contaram-se naquele dia dos filhos de Benjamim das cidades 26.000 homens que arrancavam a espada, fora os moradores de Gibeá, de que se contaram 60 homens escolhidos. Entre todo este povo havia 700 homens escolhidos canhotos, os quais todos atiravam com a funda uma pedra e um cutelo e um. Repito o versículo 16. Entre este povo havia 700 homens escolhidos canhotos, os quais todos atiravam com a funda uma pedra a um cabelo e não erravam. E contaram-se dos homens de Israel afora os de Benjamim 400.000 homens que arrancavam a espada, e todos eles homens de guerra. Levantaram-se homens de Israel, subiram a Betel e perguntaram a Deus, e disseram: quem dentre nós subirá primeiro a pelejar contra Benjamim? E disse o Senhor: Judá subirá primeiro. Levantaram-se, pois, os filhos de Israel pela manhã e acamparam-se em Gibeá. E os homens de Israel saíram a pelejar contra Benjamim e ordenaram os homens de Israel contra eles e pelejaram ao pé de Gibeá. Então os filhos de Benjamim saíram de Gibeá e derribaram por terra naquele dia 22.000 homens de Israel. Porém, esforçou-se o povo, os homens de Israel, e tornaram a ordenar peleja no lugar onde o primeiro dia tinha ordenado. E subiram os filhos de Israel e choraram perante o Senhor até a tarde, e perguntaram ao Senhor, dizendo: tornar-me-ei chegar a peleja contra os filhos de Benjamim, meu irmão? E disse o Senhor: subi contra ele. E chegaram-se, pois, os filhos de Israel, os filhos de Benjamim, no dia seguinte. Também os filhos de Benjamim, no dia seguinte, eles saíram ao encontro e foram a de Gibeá, derrubaram ainda por terra mais 18.000 homens, todos que arrancavam a espada. Então todos os filhos de Israel, todo o povo, subiram e vieram a Betel, e choraram e estiveram ali perante o Senhor, e jejuaram naquele dia até a tarde, e ofereceram holocausto e ofertas pacíficas perante o Senhor. E os filhos de Israel perguntaram ao Senhor, porquanto a arca do concerto de Deus estava ali naqueles dias. Finéias, filho de Eleazar, filho de Arão, estava perante ele naqueles dias, dizendo: sairei ainda mais a pelejar contra os filhos de Benjamim, meu irmão, ou pararei? Disse o Senhor: subi, que amanhã eu te entregarei na mão.
Então Israel se pôs emboscada em redor de Gibeá, e subiram os filhos de Israel ao terceiro dia contra Benjamim, e ordenaram peleja a Gibeá, como das outras vezes. Então os filhos de Benjamim saíram ao encontro do povo e desviaram-se das cidades e começaram a ferir alguns do povo, e atravessando-os, como das outras vezes, pelo caminho, um dos quais sobe para Betel e o outro para Gibeá, pelo campo, alguns 30 dos homens de Israel. Então os filhos de Benjamim disseram: vão derrotados diante de nós como dantes. Porém, os filhos de Israel disseram: fujamos e desviemo-los da cidade para os caminhos. Então todos os homens de Israel se levantaram do seu lugar e ordenaram peleja em Baal-Tamar. E a emboscada de Israel saiu do seu lugar da caverna de Gibeá, e 10.000 homens escolhidos de todo Israel vieram contra Gibeá, e a peleja se engraveceu. Porém, eles não sabiam que o mal lhes tocaria. Então feriu o Senhor a Benjamim diante de Israel, e desfizeram os filhos de Israel naquele dia 25.100 homens de Benjamim, todos os que arrancavam a espada, e vieram os filhos de Benjamim que estavam feridos, porque os homens de Israel deram lugar aos benjamitas, porquanto estavam confiados na emboscada que haviam posto contra Gibeá. E a emboscada apressou e acometeu a Gibeá, e a emboscada arremeteu contra ele e feriu ao fio da espada toda a cidade. E os homens de Israel tinham um sinal determinado com emboscada, que era fazerem levantar da cidade uma grande nuvem de fumaça. E viraram-se, pois, os homens de Israel na peleja, e já Benjamim começava a se ferir dos homens de Israel, quase 30 homens, atravessando-os, porque dizia: já infalivelmente estão derrotados diante de nós, como na peleja passada. Então a nuvem de fumaça começou a levantar na cidade como uma coluna de fumaça, e virando-se Benjamim a olhar para trás de si, eis que a fumaça da cidade subia ao céu. E os homens de Israel viraram o rosto, e os homens de Benjamim pasmaram, porque viram que o mal lhes tocaria, e viraram as coisas diante dos homens de Israel para o caminho do deserto. Porém, a peleja os apertou, e os da cidade os desfizeram no meio delas, e cercaram a Benjamim, e seguiram à vontade, e pisaram até diante de Gibeá, para a nascente do sol. E caíram de Benjamim 18.000 homens, todos estes sendo homens valentes. Então viraram as costas e fugiram para o deserto, à penha de Rimom, e apanharam ainda deles pelos caminhos 5.000 homens de perto, e os seguiram até Gigon, e feriram deles 2.000 homens. E todos os que Benjamim caíram naquele dia foram 25.000 homens, que arrancaram a espada, todos eles homens valentes. Porém, 600 homens viraram as costas e fugiram para o deserto da penha de Rimom, e ficaram na penha de Rimom 4 meses. E os homens de Israel voltaram para os filhos de Benjamim, e os feriram o fio da espada, desde os homens da cidade até os animais, tudo quanto ali se achava, e também a todas as cidades quantas se achava puseram fogo. Juízes capítulo 21. Ora, tinha jurado os homens de Israel em Mispa, dizendo: nenhum de nós dará sua filha por mulher aos benjamitas. Veio, pois, o povo de Betel, e ali ficaram até a tarde diante de Deus. Levantaram a sua voz e prantearam com grande pranto, e disseram: ah, Senhor, Deus de Israel, por que sucedeu isto em Israel? Que hoje falte uma tribo de Israel. E sucedeu que no dia seguinte o povo, pela manhã, se levantou e edificou ali o altar, e ofereceu holocausto e ofertas pacíficas, e disseram aos filhos de Israel: quem de todas as tribos de Israel não subiu ao ajuntamento do Senhor
porque se tinha feito um grande juramento acerca dos que não viessem ao Senhor a Mispa, dizendo: morrerá certamente. E, arrependendo-se os filhos de Israel acerca de Benjamim, seu irmão, e disseram: cortada hoje de Israel uma tribo. Que faremos acerca de mulheres com que com os que ficaram de resto? Pois nós temos jurado pelo Senhor que nenhum dos filhos e filhas daríamos por mulheres. E disseram: há algum das tribos de Israel que não subisse ao Senhor a Mispa? Eis que ninguém de Jabes de Gileade vieram ao arraial, à congregação, porquanto o povo se contou e ia porquanto do povo se contou, hum, e eis que nenhum dos moradores de Jabe de Gileade se achou ali. Então o ajuntamento enviou lá 12.000 homens, dos mais valentes, e lhes ordenou, dizendo: ide a fio da espada, feri os moradores de Jabe de Gileade, e as mulheres e os meninos. Porém, isto é o que haveis de fazer: a todo varão e a toda mulher que se houver deitado com homem totalmente destruireis. E acharam entre os moradores de Jabe e Gileade 400 moças virgens que não conheceram homens deitando-se com um varão, e as trouxeram ao arraial de Siló, que está na terra de Canaã. Então todo o ajuntamento enviou e falou aos filhos de Benjamim que estavam na penha de Rimom, e lhes proclamou a paz. E ao mesmo tempo voltaram os benjamitas e deram-lhes as mulheres que havia guardado com vida das mulheres de Jabe e Gileade. Porém, estas ainda não lhes bastaram. Então o povo se arrependeu por causa de Benjamim, porquanto o Senhor tinha feito abertura nas tribos de Israel. E disseram os anciãos do ajuntamento: que faremos acerca de mulheres para que os que ficaram de resto, pois estão destruídos? As mulheres de Benjamim disseram mais: a herança de que ficaram disseram mais. A herança dos que ficaram do resto é de Benjamim. Nenhuma das tribos de Israel deve ser destruída. Porém, nós não lhes poderemos dar mulheres de nossas filhas, porque os filhos de Israel juraram, dizendo: maldito aquele que der mulheres aos benjamitas. Então disseram: eis que de ano em ano a solenidade ao Senhor em Siló, que se celebra para o norte de Betel, da banda da nascente do sol, pelo caminho do alto que sobe a Betel, de Betel a Siquém, e para o sul de Lebona. E mandaram aos filhos de Benjamim, dizendo: ide, emboscai-vos nas vinhas, e olhai, e eis que saindo as filhas de Siló a dançar em ranchos, saí-vos das vinhas e arrebatai cada um a sua mulher de filhas de Siló, e ide-vos à terra de Benjamim. E será que quando seus pais ou seus irmãos enviarem a litigar conosco, nós lhe diremos: por amor de nós, tende compaixão deles, pois nesta guerra não tomaremos mulheres para cada um deles, porque não lhe destes vós, para que agora ficasses culpado. E os filhos de Benjamim o fizeram assim, e levaram as mulheres conforme o número deles, das que arrebataram dos ranchos que dançavam, e foram-se e voltaram à sua herança, e reedificaram a cidade e habitaram nelas. Também os filhos de Israel partiram então dali, cada um para a sua tribo e para a sua geração, e saíram dali cada um para a sua herança. Naqueles dias não havia rei em Israel, porém cada um fazia o que parecia reto aos seus olhos.
Livro de Ruth. E sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra, pelo que um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe. Ele, sua mulher e seus 2 filhos. E era o nome deste homem Elimeleque, e o nome de sua mulher Noemi, e o nome de seus 2 filhos Malom e Quilion, Efrateu de Belém de Judá. E vieram aos campos de Moabes e ficaram ali. E morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos, os quais tomaram para si mulheres moabitas. Era o nome de uma Orfa e o nome da outra Ruth. E ficaram ali quase 10 anos. Morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim esta mulher desamparada dos seus 2 filhos e de seu marido. Então se levantou ela com suas noras e voltou dos campos de Moabe, porquanto na terra de Moabe ouviu que o Senhor tinha visitado seu povo, dando-lhe pão. E pelo que saiu do lugar onde estivera, e as suas 2 noras com ela, indo pela caminhada para voltarem para a terra de Judá, disse Noemi às suas 2 noras: Ede, voltai cada uma à casa da sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vos usaste com os falecidos e comigo. E o Senhor vos dê que acheis descanso, cada uma em casa de seu marido. E beijando-as ela, levantaram a sua voz e choraram. E disseram: Certamente voltaremos contigo ao teu povo. Porém, Noemi disse: Tornai minhas filhas, porque ireis comigo? Tenho eu ainda no meu ventre mais filhos para que vos fossem por maridos? Tornai, filhas minhas, ide-vos embora, que já muito velha sou para ter marido. Ainda quando eu dissesse tenho esperança, ou ainda que esta noite tivesse marido, ainda que tivesse filhos, esperá-los-eis até que viesse a ser grandes, de ter-vos-ia por eles, sem tomardes marido? Não, filhas minhas, que mais amargo é para mim do que a vós mesmo, porquanto a mão do Senhor se desagradou contra mim. Então levantaram a sua voz e tornaram a chorar, e órfão beijou a sua sogra, porém Ruth se apegou a ela, pelo que disse: Eis que voltou tua cunhada ao seu povo e aos seus deuses, volta tu também após tua cunhada. Disse, porém, Ruth: Não me inste para que te deixe e me afaste de ti, porque aonde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que pousares à noite, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, e o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu ali, e serei sepultada. Me faças assim o Senhor outro tanto, se outra coisa que não seja morte me separar de ti. Vendo ela, pois, que de todo estava resolvida para ir com ela, deixou de lhe falar nisso. Assim, pois, foram-se ambas até que chegaram a Belém. E sucedeu que, entrando elas em Belém, toda a cidade se comoveu por causa delas, e dizia: Não é esta Noemi? Porém, ela lhes dizia: Não me chameis Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Cheia parti, porém vazia, o Senhor me fez tornar. Porque, pois, me chamaria Noemi, pois o Senhor testifica contra mim, e o Todo-Poderoso me tem afligido tanto. Assim Noemi voltou, e com ela Ruth, a Moabita, sua nora, que voltava dos campos de Moabe, e chegaram a Belém no princípio da cega das cevadas. Ruth, capítulo 2.
tinha Noemi um parente de seu marido, homem valente e poderoso, da geração de Elimeleque, e era o seu nome Boaz. E Rute, a moabita, disse a Noemi: deixa-me ir ao campo e apanharei espigas atrás daquele em cujos olhos eu achar graça. E ela lhe disse: vai, minha filha. E foi, pois, e chegou e apanhava espigas no caminho após os segadores. E caiu-lhe em sorte uma parte no campo de Boaz, que era da geração de Elimeleque. E eis que Boaz veio a Belém e disse aos segadores: Senhor, seja convosco. E disseram-lhes eles: O Senhor te abençoe. Depois disse Boaz a seu moço que estava posto sobre os segadores: De quem é esta moça? Responderam o moço que estava posto sobre os segadores e disse: Esta é a moça moabita que voltou com Noemi dos campos de Moabe. Disse-me ela: Deixai-me colher espigas e ajuntá-la entre as gavelas após os segadores. Assim ela veio e desde amanhã está aqui até agora, e a não ser por um pouco que esteve sentada em casa. Então disse Boaz a Rute: Não ouves, filha minha, não vás colher outro campo, nem também passes daqui, porém aqui te ajuntarás com as minhas moças, e os teus olhos estarão atentos no campo que cegarem, e irás após elas. Não dei ordem aos moços que te não toquem. Tendo tu sede, vai aos vasos e bebe do que os moços tirarem. Então ela caiu sobre o seu rosto, se inclinou à terra e disse: Porque achei graça aos teus olhos, para que faças caso de mim, sendo eu estrangeira? E respondeu Boaz e disse: Bem se me contou quanto fizeste a tua sogra, depois da morte do teu marido. E deixaste teu pai, a tua mãe, a terra que nasceste, e vieste para o povo que dantes não conheceste. O Senhor galardoe o teu feito, e seja cumprido o teu galardão do Senhor, Deus de Israel, sob cujas asas te vieste abrigar. E disse ela: Ache eu graça aos teus olhos, Senhor meu, pois me consolaste e falaste ao coração da tua serva, não sendo eu nem ainda como uma das tuas criadas. E sendo já a hora de comer, disse-lhe Boaz: Achega-te aqui e come pão, e molha o teu bocado no vinagre. E ela se assentou ao lado dos segadores, e ele lhe deu do trigo tostado, e comeu e se fartou, e ainda lhe sobejou. Levantando-se ela a colher, Boaz deu ordem aos moços, dizendo: Até entre as gavelas deixai a colher, e não lhes embaraceis, e deixai cair alguns punhados, e deixai-os ficar para que os colha, e não a repreendais. E esteve ela apanhando naquele campo até a tarde, e embrulhou e a apanhou, e foi quase um efa de cevada. E tomou e veio à cidade, e viu sua sogra o que tinha apanhado, também tirou e deu-lhe o que lhe sobejava, depois de fartar-se. Então disse-lhe sua sogra: Onde colheste hoje? E onde trabalhaste? Bendito seja aquele que te reconheceu. E relatou a sua sogra com o que tinha trabalhado, e disse o nome do homem com quem hoje trabalhei é Boaz. Então Noemi disse à sua nora: Bendito seja o Senhor, que ainda não tem deixado sua beneficência, nem com os vivos, nem para com os mortos. Disse-lhe mais Noemi: Este homem é nosso parente, chegado e um dentre os nossos remidores. E disse Rute a Moabita: Também ainda me disse: Com os moços que tem te ajudarás, até que acabem toda a cega que tenho. E disse Noemi a sua nora: Ruth, melhor é filha minha
que saias com as suas moças para com que noutro campo não te encontre. Assim ajuntou-as com as moças de Boaz para colher, até que a cega das cevadas dos trigos se acabou, e ficou com sua sogra. Rute capítulo 3. E disse-lhe Noemi, a sua sogra: minha filha, não hei eu, não hei de, não hei de eu buscar descanso para que fiques bem. Ora, pois, não é Boaz com cujas moças estiveste da nossa parentela? Eis que esta noite padejará a cevada na eira. Levanta-te, pois, e unge-te, e veste a tua veste, e desce a eira. Porém, não des a conhecer ao homem, até que tenha acabado de comer e beber. E há de ser que, quando ele se deitar, notarás o lugar em que se deitar. Então entra, descobrir-lhe-ás os pés, que deitarás a ele e te fará saber o que deves fazer. E ela lhe disse: tudo quanto me disseres fareis. Então foi para a eira e fez conforme tudo quanto sua sogra lhe tinha ordenado. Havendo, pois, Boaz comido, bebido, e já estando seu coração alegre, veio deitar-se ao pé de um monte de cereais. Então veio ela de mansinho, e lhe descobriu o pé, e se deitou. E sucedeu que pela meia-noite o homem estremeceu e se voltou, e eis que uma mulher jazia a seus pés. E disse ele: quem tu és? E ela disse: sou Ruth, tua serva. Estende, pois, a tua aba sobre a tua serva, porque tu és o remidor. E disse ele: bendita sejas tu do Senhor, minha filha. Melhor fizeste esta última beneficência do que a primeira, pois após nenhum jovem foste, quer pobres, quer ricos. Agora, pois, minha filha, não temas, tudo quanto disseste te farei, pois toda a cidade do meu povo sabes que és mulher virtuosa. Porém, agora é muito verdade que eu sou remidor, mas ainda há outro remidor mais chegado do que eu. Fica aqui esta noite, será que pela manhã, se ele te redimir, bem está, e se ele te redima. Porém, se não quiser redimir, vive o Senhor que eu te redimirei. Deita aqui até amanhã. Ficou-se, pois, deitada aos seus pés pela manhã, levantou-se antes que pudesse conhecer o outro, porquanto disse: não se saiba que alguma mulher veio à eira. Disse mais: dá cá o roupão que tens sobre ti, e segura-o. E ela segurou, e ele mediu, eis que 6 medidas de cevada, e lhas pôs em cima. Então entrou na cidade. E veio sua sogra, a qual disse: como se te passaram as coisas, minha filha? E ela lhe contou tudo aquele homem lhe fizera. E disse mais: estas 6 medidas de cevada me deu, porque me disse: não vás vazia tua sogra. Então disse ela: sossega, minha filha, até que saibas como irá o caso, porque aquele homem não descansará até que conclua hoje este negócio. Ruth, capítulo 4. E Boaz subiu à porta e assentou-se ali, e eis que o remidor de que Boaz tinha falado ia passando, e disse-lhe: fulano, desvia-te para cá e assenta-te aqui. E desviou-se para ali e assentou-se. Então tomou 10 homens dos anciãos da cidade: assentai-vos aqui. E assentaram-se. Então disse ao remidor aquela parte da terra que foi de Elimeleque, nosso irmão, Noemi, que tornou da terra dos Moabitas e vendeu. E disse eu: manifestá-lo-ei os teus ouvidos, dizendo: torna diante dos habitantes e diante dos anciãos do meu povo. Se ainda há de redimir, redime-o. Se não houver de redimir, declara-mo para que eu saiba, pois outro não há, senão tu, que redima, e eu depois de ti. Então disse ele: eu redimirei.
Disse, porém, Boaz: no dia em que tomares a terra da mão de Noemi, também tomarás da tua mão de Rute, a Moabita, mulher do falecido, para suscitar o nome do falecido sobre sua herdade. Então disse o remidor: para mim não o poderei redimir, para que não cause dano à minha herdade. Redime tu a minha remissão para ti, porque eu não poderei redimir. Havia, pois, já de muito tempo costume em Israel, quanto à remissão e contrato, para confirmar o negócio, que o homem descalçava o sapato e o dava ao seu próximo, e isto era por testemunho em Israel. Disse, pois, o remidor a Boaz: torna para ti. E descalçou o sapato. Então Boaz disse aos anciãos e a todo o povo: se sois hoje testemunha de que tomei tudo quanto foi de Elimeleque e de Quilion e de Malom da mão de Noemi, e de que também tomo por mulher a Ruth, a Moabita, que foi mulher de Malom, para suscitar o nome do falecido sobre sua herdade, para que o nome do falecido não seja desarraigado dentre seus irmãos da porta do seu lugar. Disto sois hoje testemunha. E todo o povo que está à sua porta, os anciãos, disseram: somos testemunhas, o Senhor faça a esta mulher que entra na tua casa, como Raquel, como a Leia, que ambas edificaram a casa de Israel. Ate já valorosamente em Efra, e faze-te nome afamado em Belém, e seja tua casa como a casa de Perez, que Tamar teve de Judá, da semente que o Senhor te der desta moça. Assim tomou Boaz a Ruth, e ela lhe foi por mulher. E ele entrou a ela, e o Senhor lhe deu conceição. E ela teve um filho. Então as mulheres disseram a Noemi: bendito seja o Senhor, que não deixou hoje de te dar remidor, e seja o seu nome afamado em Israel. Ele te será recriado da alma, e conservarás a tua velhice, pois a tua nora te ama, e o teve, e ele te é melhor do que 7 filhos. E Noemi tomou o filho e pôs em seu regaço, e foi sua ama. E as vizinhas lhe deram um nome, dizendo: a Noemi nasceu um filho, e chamaram o seu nome Obed. Este é o pai de Jessé, pai de Davi. Estas são as gerações de Perez. Perez gerou Esrom, Esrom gerou Arão, Arão gerou Aminadab, Aminadab gerou a Nasson, Nasson gerou a Salmão, Salmão gerou a Boaz, Boaz gerou a Obed, Obed gerou Jessé, Jessé gerou a Davi. Glória a Deus pela leitura de hoje. Que o Senhor Jesus continue abençoando e guardando a sua vida. Pai, obrigado por esta oportunidade. Que o seu nome seja engrandecido hoje e sempre na vida de cada um dos teus filhos. Amém.